Olá amigos, vamos ao estudo da lição, nosso manual. Vamos estudar a lição número 7, com o tema geral, compartilhando a palavra. O tema do trimestre, fazendo amigos para Deus. Já vimos na semana passada sobre os dons. Agora nós falaremos sobre como podemos compartilhar esta palavra. Nosso testemunho, logicamente, está baseado na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E quando testemunhamos, nós falamos do Senhor Jesus. Disse um pensador cristão a respeito de falar de Jesus Cristo. Esse homem foi João Calvino. Ele disse assim: precisamos compartilhar a palavra, pois a não ser que a palavra de Deus ilumine o caminho, toda a vida dos homens estará envolta em trevas e nevoeiro, de forma que eles inevitavelmente irão se perder. Que verdade, hein? João Calvino disse: a menos que preguemos a palavra e falemos de Jesus, as pessoas estarão envoltas em trevas e em nevoeiro e irão se perder. É uma grande verdade. Testemunhar significa expor a palavra. Os marinheiros da costa da Escócia, quando eles vão pescar, os pescadores marinheiros, eles saem ali pela madrugada para pescar, e quando retornam, muitas vezes, dependendo do dia, o nevoeiro é muito intenso. O que é que as esposas e os filhos fazem para que os maridos não se percam pelo nevoeiro? Eles vão para a praia e passam a cantar velhos hinos. Então, enquanto estão no meio do mar, aqueles pescadores ouvem o som dos hinos falando de Jesus na cruz, e eles então se dirigem na direção daquelas vozes e chegam são e salvos na praia e para as suas famílias. Podemos dizer que o testemunho é parecido com isso. O nosso cântico, as nossas palavras, podem levar pessoas a Senhor Jesus Cristo. Por isso que nada nos prende tão fortemente a Jesus senão quando nós damos o testemunho a respeito dele. O testemunho a respeito de Jesus muitas vezes significa o exemplo da nossa vida, o que nós fomos e o que Deus fez por todos nós. Por isso que o apóstolo Paulo, ele disse a Timóteo de forma bem expressiva, no livro de 2 Timóteo 4, verso 1 e 2. Ele disse: eu insisto com você, Timóteo, que você pregue a tempo e fora de tempo. Eu insisto com você diante de Deus e diante de Jesus Cristo, que há de vir julgar os vivos e os mortos, que você pregue a palavra, que você insista a tempo e fora de tempo, que você repreenda, que você exorte com toda a longanimidade a doutrina do Senhor. Ou seja, fale para as pessoas o que Jesus representa para você, o que Jesus representa para a humanidade. Houve um homem chamado Richard Baxter. Esse homem era um pensador e teólogo do século XVI. Ele escreveu um desabafo cristão dizendo: nada ou nenhum pecado me acusa mais ou dói minha consciência de forma tão pesada como o pecado de não ter falado para as pessoas a respeito do Senhor Jesus Cristo. Não podemos deixar passar uma oportunidade. Eu me recordo que houve um ano na minha vida que eu trabalhei muito pela igreja. Eu era ancião, tesoureiro, diretor dos jovens. Isso porque não havia mais pessoas e houve alguns problemas e as pessoas tiveram que ser removidas dos cargos e eu tive que assumir como líder da igreja. Então era muito pesada a tarefa. O que aconteceu uma sexta-feira é que uma irmã, depois do ensaio do coral, ela disse: o irmão poderia ir comigo visitar o meu irmão aqui na cidade de São Caetano, ele está doente. Eu disse: eu até poderia, mas eu tenho tanta coisa que fazer hoje. Eu tenho que preparar uma pregação para pregar amanhã, eu tenho que estudar a lição, vou passar a lição geral na igreja, e eu tenho que preparar o programa JA para a tarde aqui nessa igreja. A irmã disse: mas meu irmão está precisando muito. E eu pensei: meu Deus do céu, sem essa visita eu já vou dormir quase 1h30, 2 horas da manhã. Fazendo essa visita eu vou dormir às 4 da manhã. Mas o Senhor Deus insistiu comigo. Eu disse: tá bom, irmã, vamos lá. Peguei o meu carro, coloquei adentro, fomos até a casa do irmão dela. Conversei com ele bastante. O senhor que estava muito doente, deitado num leito, eu conversei com ele, seu José, e seu José, ele se mostrou assim com a mente muito aberta, receptivo o coração para a palavra de Deus. Deus então disse no meu coração, e eu senti essa impressão: fale de Jesus para ele.
E eu comecei a falar sobre o Senhor Jesus. Seu José, o senhor já conhece o Senhor Jesus com certeza. O senhor nunca frequentou a igreja, nunca leu a Bíblia? Ele disse, durante a vida inteira, eu nunca me preocupei com isso. Eu disse, Senhor José, Deus me trouxe aqui hoje para falar para o Senhor sobre Jesus como seu Salvador. E eu não sei se eu vou ver o Senhor outra vez, mas eu queria fazer um apelo para o Senhor. O Senhor aceita Jesus como seu Salvador? Aquele homem marejou os olhos de lágrimas e disse, Seu Gilberto, ninguém nunca me fez essa pergunta em toda a minha vida. E eu vou responder ao Senhor com sinceridade. Eu aceito Jesus como meu Salvador. Eu tomei as mãos daquele homem, orei com ele, fomos embora daquela visita. Fui dormir naquele dia às 3h30 da manhã, naquela noite, preparando as coisas. De manhã estava na igreja, para a classe dos professores. Quando terminaram a classe dos professores, 9 da manhã, aquela irmã, com a qual fiz a visita ao irmão dela, vinha chegando da igreja, eu ia saindo para ir numa outra igreja passar a lição geral. Ela disse, irmão, muito obrigado pela visita de ontem à noite. Eu disse, irmã, não tem problema, sempre que precisar, pode me chamar que eu vou. Ela disse, para aquele meu irmão não vai ser mais necessário. Por quê, irmã? Porque ontem, às 2 da manhã, ele descansou no Senhor. Me deu um choque no coração. E eu pensei, meu Deus do céu, já pensou se eu não tivesse ido visitar esse homem e falar de Jesus? Por isso que Richard Baxter, ele disse, nenhum pecado mexe mais com o meu coração do que o pecado de não ter falado para alguém sobre a salvação em Cristo Jesus. Nós sabemos que fazer um testemunho, dar um testemunho cristão, é um esforço que tem que estar envolvida a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser a nossa guia, a nossa base para o testemunho. Ou seja, nós não conheceríamos nada sobre Jesus se não fosse a palavra de Deus. A natureza pode falar de Deus, mas não pode falar do plano da salvação. A Bíblia, sim, a palavra de Deus pode falar do plano da salvação, pode nos dar uma noção do que Deus fez, do que Jesus passou para conquistar a salvação para a nossa vida. De maneira que a palavra de Deus, ela é o grande manual para que nós possamos falar de Jesus para outras pessoas. O Espírito Santo nos ajuda no testemunho, e foi o próprio Espírito Santo que inspirou o planejamento e a escrita da Bíblia. Então nós somos duplamente ajudados, tanto pelo Espírito como pela palavra. Dr. Karl Barth, grande pensador suíço, era um homem, um teólogo maravilhoso. Nunca houve um teólogo na geração dele que fosse tão inteligente quanto o Dr. Karl Barth. E um dia, ele indo para os Estados Unidos, muitos jovens se aproximaram dele, e um repórter, sabendo que o Dr. Karl estava nos Estados Unidos, se aproximou dele. E muitos se aproximaram. E aquele repórter fez uma pergunta, disse, doutor, professor, me permita chamá-lo assim, eu queria saber uma coisa, o senhor, além de teólogo, é um cientista. O que é que o senhor pode nos dizer? Qual foi a sua maior descoberta na vida? Todo mundo esperava uma resposta longa, profunda, cheia de teologia. Ele disse, a maior descoberta em minha vida é que eu descobri que eu sou um grande pecador e Jesus Cristo é o meu grande Salvador. E isso eu aprendi lendo a palavra de Deus. Ellen White escreveu no livro Conselhos sobre a Escola Sabatina, na página 44, o seguinte conselho: a palavra de Deus descreve o bem-aventurado como alguém que medita de dia e de noite sobre as verdades da palavra de Deus. Todos nós devemos nos dirigir ao banquete da palavra todos os dias. A relação entre a palavra e o crente é de vital importância. Então, quando nós pensamos assim, vale a pena ler a Bíblia? Bem-aventurado aqueles que leem a palavra de Deus. Felizes os que leem a palavra de Deus. Muitas vezes nós achamos que a palavra de Deus não tem muito sentido, muito valor. Eu entrei numa padaria, tinha lá uma Bíblia aberta, no Salmo 91. E a padaria fazia ali churrasco, fazia almoços. E então as páginas estavam encebadas. Eu conheço o dono da padaria e disse, seu Antônio, o senhor pode me dizer para que aquela Bíblia está aberta ali em cima? Ele disse, para proteger a minha padaria. Disse, senhor Antônio, a Bíblia não é um amuleto. A Bíblia tem que ser manuseada, lida e colocada no coração. O senhor pode puxar aquela Bíblia, por gentileza? Ele tirou a Bíblia lá de cima daquela prateleira e eu mostrei para ele, olha, isso é um desrespeito com o livro sagrado. As páginas do Salmo 91 estão praticamente assim, imprestáveis, impregnadas com gordura. O senhor deve ler essa palavra com seus funcionários todos os dias. A proteção será melhor do que ficar como um amuleto pendurado aí. Muitas pessoas não sabem usar a palavra e não usam, como Paulo disse a Timóteo, use de longanimidade quando você for exortar.
uma mulher crente chamou um vizinho para assistir a pregação na sua igreja, e o homem disse: vão ler aquele livro o tempo inteiro? Ah, não acredito naquele livro. Já me perdoa, mas não vou não. Ela estava com uma biblona grande na mão, e olha, deu umas 3 pancadas na cabeça do homem. Incrédulo, incrédulo, incrédulo. Ou seja, não é jeito de tratar uma pessoa, não dá para enfiar a palavra de Deus na cabeça de uma pessoa, dando pancada na cabeça da pessoa. Então, muitas vezes nós precisamos ter essa tática de ajudar as pessoas através do testemunho. O testemunho tem que estar vinculado à palavra de Deus. Ler a palavra de Deus e compartilhá-la com outros é a forma de revelar Jesus como Salvador. Em Nova Iguaçu, numa noite de domingo, havia um visitante na igreja, um jovem de 14 anos. Naquela noite ele ficou impressionado com a palavra de Deus e disse ao pastor: olha, eu quero entregar meu coração ao Senhor Jesus Cristo. E naquela noite, esse moço entendeu que a palavra falava ao seu coração. Numa das conferências grandiosas que foi feita em uma das cidades americanas, somente um moço estava no auditório aquela noite. O pregador preparou uma pregação para 1000 pessoas, mas houve uma chuva torrencial, com até inundações na cidade. Então, na hora daquele culto, só havia um jovem sentado no primeiro banco, o diácono lá na frente da igreja, recepcionando as pessoas se porventura viesse, e o pregador. O pregador ficou desanimado, veio só aquele moço ali na frente daquele primeiro banco. E ele pensou: eu não vou nem pregar, o moço está aí sozinho, eu vou ler um texto bíblico, fazer uma oração e despedi-lo. Mas Deus falou para ele: você tem que pregar, você tem que falar a palavra. E aquele pregador disse: então eu vou pregar. Ele pregou falando da palavra de Deus, de Jesus Cristo. E quando terminou, ele perguntou se alguém queria entregar o coração a Jesus. Aquele moço levantou-se e disse: a palavra de hoje falou ao meu coração, eu entrego meu coração a Jesus. Esse moço, sentado no primeiro banco daquela igreja, foi um dos grandes nomes do evangelismo mundial. Esse homem se tornou um ícone. Por isso que a palavra de Deus se torna uma bênção para aqueles que a ouvem. Façamos da palavra de Deus nessa semana, é a nossa fonte de recursos para o testemunho. Vamos estudar essa semana, Deus abençoe. Espero você amanhã para a lição de domingo. Que haja uma bênção para o teu coração. E vamos falar amanhã sobre a Bíblia e os símbolos dela. Uma boa noite para você, um bom dia, Deus abençoe você.